tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no canal, mas ainda assim vai ser muito especial. A gente vai falar um pouquinho sobre a iniciativa Cinefute Mulheres, um festival de cinema sobre o futebol feminino que acontece nesse mês de novembro. Quer saber mais? Então vem comigo! E para falar com a gente sobre esse evento, eu convidei uma das representantes do Cinefute, a Dani. Oi, Dani, tudo bem? Oi, Ju, tudo bom? Tudo certo! Então, o Cinefute acontece dos dias 5 a 8 de novembro, mas não só com filme, como também debates, seminários, curtas. E eu queria que a Dani contasse um pouquinho pra gente como vocês tiveram a ideia de criar o Cinefute. O Cinefute surgiu há 11 anos atrás, né? Com uma iniciativa inédita no país. Há 11 anos atrás só tinham 2 festivais de cinema de futebol no mundo. E aí, na América Latina, vem o Cinefute, trazendo essa carga de inovação, né? A gente é o país do futebol, né? O país do futebol não tem um festival de cinema de futebol. E aí, desde o início, a gente sempre abordou a questão do futebol feminino. Mas de uns tempos para cá, e desde a Copa das Mulheres do ano passado, que foi um marco muito significativo para a gente acreditou que a gente precisava ter um festival exclusivo das mulheres. E aí vem o Cinefute Mulheres para integrar o grupo do Cinefute como um novo festival. Então, não é só uma edição especial, é um novo festival. Então, o Cinefute Mulheres vem aí com essa carga também inovadora que aconteceu há 11 anos atrás. Sim, que legal. Nossa, é muito importante o trabalho de vocês. Mas como a gente sabe, o universo do futebol é um mundo extremamente machista. Eu queria saber se vocês tiveram alguma dificuldade em encontrar patrocinadores para apoiar o projeto. Eu vi que vocês também contam com o apoio da ONU Mulheres. Sim, a gente tem alguns patrocinadores já que fazem parte do Cinefute. Aqui eu coordenava o Cinefute há 8 anos aqui na cidade de Belo Horizonte, eu sou de BH, sou mineira. E aí, para o Cinefute Mulheres, a gente ganha um edital da Prefeitura de Belo Horizonte. É um prêmio, então a gente não tem patrocinador, mas pensando todo nesse desenho, nesse escopo que a gente apresentou para essa primeira edição do Mulheres, a gente traz as parcerias que a gente tem de muito tempo, né? O Museu do Futebol, que eu não sei se para quem sabe, o Museu do Futebol em São Paulo, que é o principal museu da América Latina de futebol, é coordenado por mulheres. Sim. E aí a gente traz esses parceiros e a gente soma com a vinda da ONU Mulheres, né? Porque o Cinefute Mulheres ele não é só um festival de cinema, ele é um ato político, né? Um manifesto em favor das mulheres. Então ele tem uma carga mais forte, né? De honra da história dessas mulheres mesmo. Então ele já nasce com uma carga histórica e política muito forte. Sim, exatamente. Mas agora falando um pouquinho do futebol em si, o Brasileirão vem ficando mais forte a cada ano, né? O que tu acredita que ainda falta pro Campeonato Brasileiro se consolidar aqui no nosso cenário nacional? Uma gama maior de patrocinadores, um investimento maior dos próprios clubes? Eu acho que aí vem uma série de fatores, né, Ju? A gente vem de um histórico não muito favorável para a gente, né? Nem um pouco favorável para a gente. A questão do impedimento da gente, por mais de 40 anos de jogar futebol, isso foi um histórico muito ruim para a gente, né? Se não permitir praticar esportes durante 42 anos, você cria um limbo na história. E mesmo assim, depois da proibição, você vê que poucos clubes se movimentaram, década de 80, enfim, 90. E aí você começa a ver o crescimento agora, né? A partir da resolução também
das federações da Conmebol, de obrigar os clubes, né, a terem os times femininos. Então, muitos clubes tiveram que correr, né, porque, enfim, eles não podiam jogar alguns torneios se não tivessem os times. Mas aí, como que você faz uma formação de base, né? Se a gente nunca teve esse histórico, e essa construção do futebol dos homens. Então, assim, o país do futebol dos homens foi muito cruel com as mulheres, né? Então, a gente está correndo contra o tempo. E eu acho que eu conversei isso em algumas lives que a gente tem falado, que eu acho que assim, é uma construção coletiva. A gente tem uma mesa super incrível, a mesa 2 do nosso seminário, que é com a Aline Pellegrino, a Pelé, que para a gente é uma mulher que é uma honra ter ela com a gente, e é uma mulher que foi jogadora de futebol, mas ela tem a visão de coordenação, né? De gestão, de entender o futebol feminino como um produto, enfim, essa mesma lógica dos homens, né? Que eles não entendem que essa lógica tem que ser aplicada para as mulheres também. E aí, quando ela grava com a gente, ela ainda estava na Federação Paulista, mas ela vai para a CBF. E que bom que a CBF teve também esse cuidado de colocar mulheres comandando as mulheres, né? Eu acho que não é complicado você montar um time se você coloca um homem para coordenar um time feminino, né? Você não tem a mesma visão, você não tem a mesma preocupação, a mesma delicadeza, né? Com o trato com as mulheres. E valorizar elas no comando também, né? Então, acho que parte de tudo, né? Parte das federações, parte dos clubes, parte da CBF. Acho que cada um fazendo a sua parte, a gente engrossa esse caldo, né? Os campeonatos locais, o campeonato brasileiro, mas ainda existe, ainda a gente reforça a preocupação dos times, das federações, de ter uma qualidade melhor de treinamento, de sustentabilidade e de visibilidade para essas meninas. Sim, eu até vi que um dos curtas é sobre essa questão da base, né? Trata sobre esse assunto. A gente tem vários curtas também que abordam isso também, né? Tapete Verde, que é uma menina que vai fazer... que busca essa entrada nos clubes, né? Essa peneira. A própria geração Peneiras também... enfim, a gente tem vários filmes, desses 16 filmes, são filmes que contam um pouco da trajetória da mulher para o futebol e da luta dela, né, para conseguir jogar bola, enfim. A gente tem um curta ou outro que é uma ficção e uma animação, mas basicamente são documentários, assim. Então, a gente tem muita troca de experiência dessas meninas, né? Sim, perfeito. Então, tu pode explicar um pouco aqui para quem está nos assistindo, quem quiser participar, como faz? Então, o Cinefute Mulheres começa amanhã, dia 5, quinta-feira, e vai até domingo, dia 8. A gente está com uma programação muito rica e muito completa no nosso site, cinefutw.arte.br. Lá vocês vão poder ver os nossos filmes, as sessões, acompanhar o horário das sessões. Lembrando que, para ter acesso às sessões, a gente tem que fazer uma inscrição prévia na plataforma de streaming da look.com.br, com 2 Os. E aí você se inscreve rapidinho e aí você tem acesso a todas as nossas sessões, nos horários que a gente programou. E cada filme vai ficar disponível 24 horas, então você vai ter um tempinho para poder assistir a nossa filmografia. Completando, a gente vai ter seminários, que dois seminários já estão prontos no nosso site, vocês podem assistir. O Mineiras Futebol Clube, que conta um pouquinho da trajetória das mineiras. O Cinefute Mulheres ele dá o pontapé inicial em Minas, mas a ideia é que a gente, a cada ano, percorra uma capital do país, contando a história das mulheres. E provavelmente a próxima cidade é Porto Alegre. Vamos lá. Torcida. Nossa, Deus. Aqui. Eu não sei qual região do sul que você é. Eu sou de Porto Alegre. Você é de Porto Alegre? Sim.
Nossa, agora eu fiquei muito animada. Tem uma mulher incrível de Porto Alegre que eu falo que é a minha camisa 10, que é Silvana Goyler, que ela é uma das grandes pesquisadoras, e Silvana está com a gente nesse time maravilhoso. Nossa, tem então, uma vocês história vão incrível. ter podcast, um caderno de memórias, enfim, uma programação rica, além das mesas ao vivo, né? A gente vai fazer uma mesa com a ONU Mulheres na sexta-feira, que é super importante, sobre a questão das barreiras, né? Que essas atletas têm que passar para poder jogar futebol, às 14 horas com a ONU Mulheres, na sexta-feira. E no sábado a gente tem uma mesa também com o pessoal do Esporte pela Democracia, que vem falar um pouco da questão de alguns casos bem delicados que a gente tem passado, né, Ju? Ser mulher nesse país não está sendo fácil, né? Não. Enfim, temos que respirar fundo. Exatamente. E aí a gente conta alguns casos, né, de silenciamentos que essas mulheres sofreram. E o mais recente delas, no meio de atletas, foi a Carol Solberg, né? Que foi, enfim, silenciada. E aí a gente vem para falar desses silenciamentos seletivos que as atletas têm que passar. É um tipo de censura, né? É uma censura, né? A gente está vivendo um mundo muito cruel, assim. Mas, por um lado, a gente nunca teve tão forte, né, Ju? Pode ter certeza. A gente tem a gente, né? E assim, somos mulheres incríveis. A gente não deixa barato, não. Não. Então, é uma forma da gente cutucar também, dizer que, olha... E aí a gente traz uma musa do vôlei, que é a Vera Mossa. A Vera foi uma ídola da década de 90 do vôlei. Ela foi casada com o Bernardinho, né? Ela é mãe do capitão do time de vôlei do Brasil. Sim. E a gente tem muito orgulho de trazer essas mulheres, de poder contar a história dessas mulheres, de honrar a história dessas mulheres, né? Que ficaram por tanto tempo invisíveis, né? Que a história tentou apagar, mas a gente traz à tona de novo e fala, olha, vocês tentaram, mas vocês não conseguiram, assim. E a ideia é isso, é contar a história dessas mulheres pelo país afora. E aí a gente vai criando um grande banco de dados, de memória do futebol feminino pelo país. Então, estamos em Belo Horizonte, e aí a próxima cidade, quem sabe, esperamos que sim, Porto Alegre. E aí a gente vai, enfim, pesquisando, contando, resgatando a história dessas mulheres que foram tão importantes para a gente e que são tão importantes para a gente, né? E para a construção do futebol feminino. Acho que não adianta a gente pensar no presente se a gente não conhece o nosso passado e não conhece a luta dessas mulheres para a gente chegar onde a gente chegou, né? Exatamente, são lutas muito importantes. Então, Dani, eu queria muito te agradecer por ter aceitado o convite de conversar comigo um pouquinho e falar sobre esse evento que vocês vão realizar, que, nossa, é muito importante mesmo, que todo mundo conheça a história do futebol feminino. É isso também que eu quero levar aqui com o meu canal, né? Que eu quero que as pessoas saibam mais sobre histórias de mulheres guerreiras, não só do futebol, né? Aqui no meu canal eu falo mais sobre futebol, mas, né, todas as mulheres são importantes. Se a gente for para Porto Alegre, você tá junto com a gente também. Obrigada. Então é isso, galera. Mais uma vez agradecendo aqui a Dani por falar um pouquinho com a gente. O Cinefute acontece do dia 5 a 8 de novembro. Vocês podem entrar lá no site para saber toda a programação. Tem também o Instagram, se eu não me engano, é @cinefute com 2 Os W. Cinefute W, isso aí. Então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever, deixar aquele like e muito obrigada